6 e versículo de número 13. Depois da leitura, você pode fazer a troca, tá? O texto diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Permanecer firmes. Eu quero trazer uma palavra nessa noite para o seu coração, para a sua vida, com o tema: como vencer os dias maus. Como vencer os dias maus. O que é o dia mau? O dia mau é quando a notícia ruim chega. O dia mau é quando o médico ele vai dizer: leva para casa e espera para morrer. Isso é o dia mau. O dia mau, aqui tratando de América, é uma pessoa que esteve aqui por anos e do nada teve que ser levada ou teve que ir embora para o Brasil sem preparar o futuro lá. É um dia mau para essa pessoa. O dia mau, ele tem alguns poderes de fazer alguma coisa na minha vida e na sua vida. Isso, muito obrigado, Jared, você é demais. Deixa eu testar aqui. Meu irmão, a Coca-Cola é por minha conta hoje. Obrigado, Jared. Então, o dia mau, ele vem para testar, para falar, para mostrar. E, na verdade, o dia mau não vem para mudar Deus diante de nós, mas o dia mau vem para mostrar quem somos nós diante de Deus. O dia mau vem para todo mundo, gente. Não tem como nós fugir. O dia mau, ele pode bater na sua porta quando você menos esperar, ele bate na sua porta. Algumas coisas a gente tem que aprender na Bíblia. E a própria Bíblia nos dá essa orientação sobre os dias maus. Uma delas é: os dias maus não vêm para te destruir, mas os dias maus vêm para revelar em quem você confia. Os dias maus é onde forja, onde você é forjado. Porque nos dias bons é fácil, mas os dias maus forjam o nosso caráter. Os dias maus forjam a nossa personalidade. O inferno pode até se levantar, pode fazer o que quiser contra você nos dias maus, mas se você está firmado na rocha, nada te abala, nada te derruba, nada te joga para baixo nos dias maus. Os dias maus, eles não são eternos, mas são os frutos da fé que você tem, que você carrega, que vai provar aonde? Nos dias maus. Alguns pontos são interessantes, a gente tem que entender isso. Os dias maus, eles não anulam as promessas de Deus na sua vida. Os dias maus, Deus pode até usar, Deus usa o dia mau, eu posso dizer assim, os dias maus, para lapidar corações firmes. Eu te pergunto, onde está o teu coração? Mas não preocupa, porque até o dia mau, ele obedece o propósito de Deus. Ele não altera a soberania de Deus. O dia mau, a gente tem que entender que é o cenário aonde a fé se torna visível. Porque se você ler Hebreus 11, ali a fé não é visível. Mas os dias maus vêm para trazer o que os olhos naturais ainda não viram. E a gente às vezes passa por alguma situação e a gente se pergunta: cadê Deus? Por que Deus não fala comigo? Por que Deus não usa o profeta? Os dias maus parece que vêm para tirar sua funcionalidade. Altera o seu emocional, altera o financeiro, altera a rotina da sua casa. Parece que nada funciona, o coração fica apertado, a sua fé é testada, tudo nos dias maus. Mas o dia mau, ele tem um detalhe interessante, que às vezes a gente, socado no dia mau, a gente não percebe. O que a gente não percebe é que o dia mau, dentro do dia mau, tem um espaço que pode ser um campo de treinamento para a nossa fé, e a gente não sabe.
Eu aprendi que não tem noite que dure para sempre, e não tem dia que não termine. A noite entra, o dia tem que sair. O dia entra, a noite chega. Então nada é eterno. Até os processos têm períodos. Quando vêm os dias maus? Pense agora, não precisa falar, mas eu queria que você pensasse aí. Você já passou por algum dia mal na sua vida? Quando foi que você passou o dia mal na sua vida? Uma situação que você viveu, uma notícia que você ouviu, uma situação que você passou, te alterou tudo, o dia mal chegou na sua vida. Primeira coisa que a gente aprende com os dias maus. A primeira coisa, você precisa reforçar a sua fé e não o seu medo. Agora não, isso. Você precisa reforçar a sua fé e não o seu medo. Abacuque capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela... Os dias maus, ele tem o poder de ativar em você o medo. E o medo tem o poder de paralisar você. O medo impede você de crescer. O medo impede você de falar inglês. Você tem medo de falar inglês errado, as pessoas rirem de você. Então na dúvida, prefiro não falar, porque o que vão pensar de mim? O medo, ele trava o benefício do seu matrimônio. Porque no medo de dialogar, eu não sei o que ele vai entender, o que ela vai entender, eu não sei, então eu prefiro ficar na minha. O medo vai travando. E os dias maus, ele tem o poder de ativar o medo na sua vida. E o medo paralisa, mas só a fé te posiciona. Se você for dominado pelo medo, você afunda. Lembra quando Pedro saiu do barco? Pedro estava com fé. Fé no nível hard, fé ativada, fé no modo soberano. Aí Pedro começou a andar sobre as águas indo até Jesus. No meio do caminho, Pedro deu lugar para o medo. Pedro tirou a fé e o medo assumiu o posto. E o medo fez com que Pedro afundasse. A gente tem que aprender uma coisa sobre o medo e a fé nos dias maus. Aquilo que você alimenta cresce em você. Aquilo que você ouve acaba gerando crenças dentro de você. Aquilo que você senta para ouvir, se você senta na roda de pessoas que estão falando só de polícia, imigração, embora, bomba, porrada, desgraça, você levanta da medo com medo até de sirene de ambulância. Você não pode ver uma luz azul que vai achar que é polícia, porque o convívio que você está vivendo, ele não está ativando fé, está ativando medo. E a pergunta é: como você reage? Com a fé ou com medo? E a gente precisa entender uma coisa dentro dessa roupagem do primeiro tópico nosso. A fé não nega a realidade, a gente tem que entender isso. E nós somos muito religiosos quando se trata de fé, porque nós queremos que Deus manifesta do jeito nosso, não do jeito dele. E a gente fala: não, se é Deus, a irmã vai ter que falar comigo. Se for Deus, o pastor Carlos Maia tem que vir de terno amarelo. Se for Deus, o pastor Gladys tem que vir de terno azul. A gente fica colocando parâmetros quando já tem uma palavra sobre a tua vida. E aí às vezes nós frustramos com Deus, e Ele não tem culpa, porque o culpado somos nós de não entender a linguagem do céu na terra. E a linguagem é: no medo você tem que ativar sua fé. No medo você pode começar a falar palavras: isso aqui não é meu, é só um período. Essa fase não é minha, é só um período. Nessa primeira fase do medo, é você posicionar o teu cérebro em Deus, a tua mente em Deus, e você começar a mudar até a linguagem. Ah, pastor, essa dor da coluna minha, não, a dor não é sua não, essa dor vai embora. Pastor, esse tumor que eu tenho, esse tumor não é seu não. Ah, pastor, esse problema que eu tenho, o problema não é seu. Na verdade, o medo já está criando uma crença na tua cabeça, onde a fé não está fazendo efeito. Quem está comigo, diga aleluia.
Então você precisa alimentar a fé para enfraquecer o medo. Às vezes eu ligo para o pastor Gledson e a gente conversa quase 1 hora ou mais. Eu digo para o pastor, como é que você está, pastor Gledson? Estou bem, raspado, e vamos embora. Assim, isso é fé, meu irmão. O pau está quebrando, o sol está quente, está chovendo, o negócio está ruim. Meu irmão está no Brasil. Eu já contei isso para alguém aqui. E meu irmão estava na Inglaterra trabalhando. E eu falei para meu irmão, ele estava trabalhando lá de dia e de noite, começou a beber, afastou da igreja. Eu falei, Isaías, Deus não tem nada para você aí não, cara. Você está indo para a Inglaterra para trabalhar, mas você está perdendo sua fé. O seu casamento tem risco. Deus, nós somos filhos de pastor, Isaías, nós somos filhos de sacerdote. Volta para Goiânia, o que eu vou fazer lá? Eu falei, você tem uma palavra sobre a sua vida. Ele voltou para Goiânia num cenário político, você sabe como é que está lá, horrível. Deve ter 2 anos que o Isaías voltou para Goiânia. Deus deu 1 loja para o Isaías, prosperou ele. Deu 2 lojas para o Isaías, prosperou mais. Deu 3 lojas para o Isaías. Hoje ele me liga e fala, Maia, meu irmão, Deus é poderoso demais. Se eu tivesse ouvido essa palavra muito antes, mas porque um dia ele estava sentado numa mesa e alguém falou para ele assim, ó, Brasil vai quebrar, o negócio está ruim. Meu irmão, pode estar ruim, a gente sabe que o cenário político não é dos melhores, mas se você vai em Guarulhos, no Brasil, tem avião da Emirates lotado indo para Dubai. Se você vai em outra ponta, a gente tem que decidir no cenário de crise, ou se nós vamos chorar, ou se nós vamos vender lenço, ou se nós vamos nos posicionar, ou nós vamos ficar lamentando, ou se nós iremos caminhar, ou se nós iremos parar. Então, às vezes nós estamos colocando na culpa de Deus o medo, quando Deus está dizendo, avante. Lembra quando Deus falou com Josué? Josué, medita na minha palavra de dia e de noite e de dia, de dia e de noite e de dia. Quanto menos nós alimentamos da palavra do Senhor, mais o medo domina nós. Porque quando você alimenta da palavra, a fé é como se fosse um tanque, vai enchendo de fé. O Espírito Santo vai te renovando. Você vai conhecendo a palavra, você vai entendendo dos mistérios. Daqui a pouco, meu irmão, você está passando por cima de barreira. Daqui a pouco não tem diabo, não tem capeta, não tem macumba, não tem nada, porque você levanta a sua mão, eu vou liberar uma palavra. Deus está dizendo para você nessa noite, alimente a tua fé e faça o teu medo morrer de fome. Morrer de fome. Segundo, arme-se com a verdade. E qual é o texto? Efésios 6,14. Cingir os vossos lombos com a verdade. O que o inimigo quer fazer com você nos dias maus? O inimigo, ele quer que a mentira do inimigo é que os dias maus ele vem para definir o seu valor. E a gente tem que tomar cuidado muito aqui com isso. Porque os dias maus, o inimigo vem soprando na nossa mente para dizer o seguinte: está vendo? Você não serve para nada na América. Está vendo? Você não dá resultado na América. Está vendo? Você chegou aqui e você não consegue fazer nada. Está vendo? Você é um zero. Os dias maus é o melhor cenário para o inimigo soprar no teu ouvido para dizer para você: a mentira é verdade. E o pior é que tem crente acreditando. Não falo aqui mais de forma aberta, para quem tem casa, enfim. Tem crente acreditando na mentira do inimigo quando ele está esquecendo a verdade de carregar a fé. E os dias maus têm o poder quando você apaga a luz, que você entra para o quarto, que põe tua cabeça no travesseiro. Os dias maus têm o poder de validar em você aquilo que não é verdade. Quantas pessoas estão aqui andando com o corpo, não falo na América, andando, mas a alma está na UTI. Quantas pessoas estão andando, mas o espírito não está ativo. Elas andam para lá e para cá. A visão já está morta. Estão vivendo a mentira que o inimigo colocou sobre a vida dele, sobre a vida dela. O inimigo fica... Gente, o inimigo não quer que você saia da igreja, não. O inimigo só quer te cansar. Porque se o inimigo te cansar, você distrai. Se você distrair, você sai do caminho. As distrações do inimigo. Então, a gente tem que entender as movimentações.
Quais são as movimentações? O inimigo não vai chegar aqui de capa preta, lá no seu casamento de capa preta, um capetinho, um capetão, um capetãozão. Não, não, não. O inimigo vai usar gente. O inimigo vai usar situações. O inimigo vai usar momentos de pessoas que, infelizmente, tem gente emprestando o coração para Satanás para viver uma mentira, quando na verdade nunca entendeu o que é verdade. E as pessoas estão sendo helper do inferno, helper do inimigo, estão trabalhando por diárias para desfavorecer outros. Mas a pergunta para você é: em quem você tem crido na hora dos dias maus, ou no momento dos dias maus? Ah, pastor, mas falaram ali que não vai fluir. Mas quem foi que... Irmãos, uma chave, uma pérola bíblica. A questão não é a crítica, mas a questão é quem é o crítico. Porque quem é o crítico fala muito mais da crítica que está chegando. Talvez você está ouvindo gente que não deu certo e está dizendo: não, rapaz, desiste, estou 30 anos aqui, o negócio não vai fluir, não vai acontecer. Igreja aqui é tudo igual. Nem gosto de igreja de brasileiro. Igreja de brasileiro aqui é tudo igual. A maior mentira do inimigo é fazer o brasileiro quebrar a comunidade brasileira na América, no conceito religioso, para fazer ali para um ambiente que ele não conhece. E aí demais, e não estou falando mal de igreja americana não, mas não tem acessibilidade pastoral, não tem tempo para conversar com os líderes, não tem acesso para trabalhar na igreja. Não são todas, mas a maioria. Aí o inimigo fala: igreja brasileira não serve, igreja brasileira você não pode ir. E a pessoa pega e acredita. Aí ele começa a bater ponto, e fica batendo ponto. Ele vai para bater ponto, vou para bater ponto, vou para bater ponto. Mas não tem um confronto. E o inimigo não quer que você seja confrontado, porque tudo aquilo que massageia teu ego é bom. Tudo aquilo que massageia a nossa carne é gostoso. Ah, pastor, a carne é fraca. A carne não é fraca não, meu irmão. A carne é muito forte. Se a carne fosse fraca, você matava ela. Todo dia você matava ela. A carne é muito forte. Eu lembro que uma vez em Goiânia, alguém disse: pastor, pecar é ruim, né? Eu falei: não, pecar é bom demais. A melhor coisa que tem é pecar, meu irmão. Porque quando você pega, a carne faz assim, ó: uau, quero mais. Aí você pega, a carne está dizendo: eu quero mais. Mas o Espírito está falando: não é para você. Não é para você. Não entra nessa. Só que aí vai favorecer o quê? Quem é mais alimentado dentro de nós? A carne ou o espírito? Aquilo que é mais alimentado, ele prevalece nos dias maus. Se a carne está sendo mais alimentado nos dias maus, você entra em crise, você não quer saber de Deus, você quer sumir, você quer desaparecer. Se o espírito está sendo alimentado, meu irmão, tu vai cantar hino no meio da crise, tu vai confundir o inimigo, vai deixar o diabo endemoniado, porque você está no meio da crise, nos dias maus, mas está cantando: ainda louvarei, não importa as circunstâncias, ainda que a figueira não floresça. O inimigo está dizendo que esse cara está na crise, a mulher está na crise, e está cantando no meio da crise. Os dias maus vêm para mostrar quem somos nós diante de Deus e diante da situação que você está vivendo. Eu te pergunto: como você está vivendo hoje? Não responde. Como que está o teu coração? O medo está dominando ou a fé está prevalecendo? Então, a gente precisa entender algumas coisas aqui, que é uma verdade absoluta e uma grande mentira do diabo no confronto. A grande verdade é que você é amado mesmo no meio das lutas. E o inimigo quer que você entenda que você não é amado e que você é esquecido no meio das lutas. Está vendo? Deus te abandonou. O profeta não fala contigo. Está vendo? A porta fechou. E vai passar vergonha, vai passar fome, vai passar dificuldade. Fica aqui, ó, soprando. E se a fé não está bem alimentada, a gente deixa absorver isso. Isso vai absorvendo nós. E todos nós. Eu aqui, você embaixo. Qualquer um. Porque nós somos seres humanos dotados de sentimentos, carne e emoções. Tem dia que você vai estar bem, tem dia que você vai estar mal, tem dia que você vai estar rindo, tem dia que vai estar chorando, tem dia que vai estar para cima, tem dia que vai estar para baixo. É normal, bem-vindo à vida. Então, os dias maus, a gente tem que entender algumas coisas. Você precisa ler a palavra antes de ouvir as suas emoções. Você precisa meditar na palavra antes de ouvir as suas emoções. As nossas emoções mentem. Estudos comprovados, neurociência, diz que 95% dos problemas que nós passamos está no campo da mente.
Então os problemas começam aqui. Se a gente não dominar eles fica aqui remoendo na nossa mente, na nossa cabeça, e a gente fica, é verdade, a gente fica validando a mentira. O Espírito Santo está dizendo para você nessa noite: aquela palavra que você ouviu que tirou tua paz não é verdade. Aquele homem, aquela mulher que você ouviu que tirou o teu equilíbrio não é verdade, para de ouvir ele. Aquela pessoa que você sentou na mesa e ela disse coisas absurdas, não é verdade. A verdade ela vem de Deus. A verdade ela prevalece. A verdade abre portas. A verdade gera cura. A verdade gera renovo. A verdade sobre a tua vida é que Deus está dizendo: eu estou cingindo os teus lombos. Terceiro, guarde o seu coração. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que deve guardar, guarde o seu. Me ajuda a pregar, guarde o seu. Está na Bíblia. Por que eu tenho que guardar o meu coração, pastor? Porque um coração ferido, ele vê tudo distorcido. Uma pessoa que está com o coração ferido, que está com a alma amarga, ela começa a enxergar pecado em você que não tem, problema que não existe, porta fechada onde tem porta aberta. Uma pessoa que está com o coração ferido, e se ela não deixar ser curada, ela vai morrendo aos poucos. Porque o coração ferido, ela tem o poder de dar o que ela tem. Irmãos, quem tem paz, dá paz. Quem tem alegria, dá alegria. Quem tem amor, dá amor. Quem tem o coração ferido, só fica destilando ódio. Parece que tomou um balde de vinagre com limão. Você conversa com a pessoa, é raiva, não gosto, não amo, esse trem, todo mundo é ruim. Eu ouvi uma frase um dia, nunca esqueci dessa frase. A frase dizia assim, ó: você nunca vale nada na boca de quem não presta. E às vezes um coração ferido, ele tem o poder de não olhar a qualidade que Deus colocou na sua vida, só de olhar o lado ruim que Ele criou e que nunca é verdade. Então, um coração ferido, ele enxerga tudo distorcido. Um coração ferido, ele não consegue enxergar a verdade de Deus sobre a vida dele. Então o que a gente precisa fazer, pastor? Guarde o teu coração de palavras tóxicas. Guarde o teu coração das mágoas e ressentimentos. Às vezes dá vontade, talvez você, nós como homens, como mulher de Deus que você é, como homem de Deus que eu sou, que você é também, às vezes dá vontade de resolver igual Davi, meu irmão, na pedrada. Derrubar esse gigante na pedrada. Pá. Então, mas aí a gente vai nivelar. E você não pode nivelar com quem já está lá embaixo. Se você descer o nível, você perde, porque não é teu campo de ação lá embaixo. Se você descer o nível, você está dizendo: eu estou indo no seu campo de ação. O seu campo não é lá. Deus está dizendo: fique aonde eu te coloquei. Guarde o teu coração. Talvez você está abrindo o teu coração para quem não pode ouvir coisas da sua vida. Talvez você está abrindo o seu coração para... Meu irmão, a Bíblia fala em Provérbios. Deu um branco aqui no capítulo e versículo, mas a Bíblia fala que até o tolo se passa por sábio quando fica em silêncio. E às vezes a gente tem que fazer silêncio, dar o silêncio para aquela mulher do Brasil, aquele homem daqui, aquele filho de Beelzebul. E não xinga não, se for xingar, xinga da Bíblia. Ô faraó do Egito, Deus te abençoe, fica na sua. Ô Dalila do deserto, fica na sua aí. Porque guarda o teu coração. Se o inimigo entrar na mente, no coração, vai fazer igual Judas. Se perdeu na mesa. E a gente não se perde nos montes, nós se perdemos nas mesas. Papai está falando para você nessa noite: guarde o teu coração. Um coração limpo, ele enxerga a vitória onde o outro só vê derrota. Um coração limpo, ele consegue ver um campo aberto onde todo mundo vê um campo fechado. Sabe, um coração limpo. E a gente tem que tomar cuidado, gente. Aqui nos Estados Unidos nem todo mundo pode saber da sua vida. Nem todo mundo está apto para saber como que está lá a sua casa. Nem todo mundo está apto para saber como que está teu casamento. Para de abrir o problema da sua casa para gente que não tem solução. Já percebeu? Se você passa na internet um pouquinho aqui, você vai perceber que tem o sem dente querendo ensinar a colocar dente, o obeso querendo ensinar a emagrecer, o solteiro querendo ensinar a casar. Tudo trocado.
equivocado, está invertendo os valores. Se a gente parar para ouvir os especialistas em nada, que pensam que sabe de tudo, você acaba gerando dúvida, ferindo seu coração, magoando a você mesmo, e acaba vivendo uma vida ferida, machucada. Quem está comigo, diga aleluia. Número 4, permaneça no altar. Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Gente, a força no dia mau, ela não vem do dólar que você ganha. A força no dia mau, ela não vem do carro que você compra. A força no dia mau vem da presença de Deus na sua vida. Como você se comporta nos dias maus? A forma como eu me comporto fala muito mais de mim do que da situação que eu estou vivendo. Será que eu estou ouvindo hinos de adoração? Será que eu estou remoendo? A ruminação é eu ficar discutindo comigo mesmo na mente. Está vendo? Eu sabia que não ia dar certo. Está vendo? Você não dá conta mesmo. Está vendo? Você é um fracassado. Bem que fulano falou. Bem que seu pai falou que você não ia chegar a lugar nenhum. Fica uma briga aqui dentro e você vai perder essa briga. Então, nos dias maus, a gente tem que... Pastor, eu estou mal. Vem para a igreja. Vem para o altar. Pastor, eu estou doente. Vem para o altar. Pastor, eu estou sem carro, alguém te busca. Pastor, eu estou sem perna, a gente passa lá com a cadeira de roda e de trás. Mas o que você não pode é dar desculpas para você não vir para o altar para recarregar suas baterias. É no altar que transforma. Gente, vale, todo mundo passa, mas altar é só para quem quer mudança e intimidade. Abraão foi no altar, quando ele levantou o altar, que Deus deu experiência. Jacó foi no altar. O val de Jaboque foi no altar. O altar que era levantado era para ter experiência. Eu vou falar nós, porque às vezes até eu passo de vez em quando, se a gente não vigiar. Às vezes nós estamos querendo passar no vale, estamos esquecendo do altar. E no vale, se eu passar e você passar, e eu parar no vale, o vale tem o poder de sugar a atenção do altar na minha vida. Eu não sou hipócrita em falar, isso é verdadeiro. Quantas vezes eu cheguei aqui de manhã, sozinho, abri a porta, ajoelhei naquele sofá ali. Jesus visita o irmão, Jesus visita aquela irmã, Jesus entra com ação na vida daquele. E às vezes com o coração apertado, o meu coração apertado, com situações para resolver, mas eu estava aqui crendo, Senhor, entra na casa dele, entra na causa dela, entra na minha causa também, Jesus, faz um milagre, irmão. Nem todo dia vai ser de vitória, nem todo dia vai ser de alegria. Vai ter dias maus na sua vida, vai ter o dia que você vai falar, não tem como pular essa parte, não tem como, faz parte do processo de Deus da tua vida. Agora, o que você não pode fazer? O que você não pode fazer é fugir daqui. Eu não sei você, mas tem dia que eu chego na igreja, às vezes com a mente cansada, o corpo cansado, mas eu chego aqui, escuto um hino que está cantando, daqui a pouco tem uma oração, gente, parece que vai embora, parece que pega e faz assim, ó, e tira. Por isso que a Bíblia fala que é no altar que a gente renova as nossas forças. É no seu choro. Lembra de Ana, de Penina? Ana estava chorando. Chegou um momento que Ana nem falava mais, só mexia com a boca, só loloquiando, só mexendo com a boca. E Deus estava vendo a sinceridade dos dias maus de Ana. Gente, quem sabe essa palavra dessa noite que o Espírito Santo está falando para você é sobre isso. Quanto tempo você não traz para o altar o que você está levando para outros lugares? Talvez você está levando para manicure o problema que era para trazer para o altar. Você está levando para os seus amigos do futebol o problema que era para trazer para o altar. Eles não vão resolver. Você quer ver uma prova disso na Bíblia? Lembra? Jesus, e o primeiro milagre de Jesus foi aonde? O casamento, Caná da Galileia. Acabou a água, acabou o vinho. E agora os padrinhos estão ali, os amigos estão ali. Por que eles não foram nos padrinhos pedir para comprar vinho?
Por que eles não foram nos amigos pedir para ir lá na adega e trazer algum vinho? Por que eles não foram nos amigos? Porque tem problema na minha vida e na sua vida que padrinho não resolve e amigo não resolve. Só Jesus pode resolver na sua vida. Tem água na sua vida que não vai virar vinho pelas mãos de amigos, vai se tornar vinho pelas mãos de Jesus. Mas o que eu preciso fazer? Traz para o altar. Quando falar, vamos orar, levanta como se fosse o último dia da sua vida. Quando falar, vamos orar por milagres, já levanta com a mão aberta. Nós vamos clamar por propósito, já vem com o coração aberto para receber. Você leu uma frase que está aqui na porta? Talvez se você não leu, repara quando você sair. Cuidado, você está entrando num ambiente onde tudo é possível. Aqui dentro tudo é possível na oração. Meu irmão, dependendo do que você orar aqui, Deus pode fazer acontecer do lado de fora. E não é luta, é ação de Deus na minha vida e na sua vida. Você pode glorificar o nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus nessa hora. Aplauda Ele, a honra é para Ele, é tudo para Ele. E para a gente finalizar, continue. Mas continue que jeito? Mesmo cansado, continue. Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A gente tem que entender duas palavras que estão matando muitos crentes da igreja: cansado e derrotado. Tem gente que está cansado e está parando. Gente, quem está cansado tem que parar para descansar, não é desistir. Derrotado é quem perdeu a batalha, mas o cansado é quem está lutando, orando, correndo, batalhando, abrindo porta, fecha a porta, sai de manhã, chega cedo. Você está cansado, você não está derrotado. E tem gente querendo parar quando na verdade está cansado. E o inimigo está aqui, ó, para, desiste, está fadigado, está cansado. E o cansaço gera um nível chamado fadiga, está em Marcos capítulo 6. E a fadiga tem o poder de alterar o seu emocional. Porque os discípulos em Marcos 6:38, se não me falha a memória, eles entram no barco, a fadiga está tanta sobre a vida deles, sobre o corpo, a mente deles, que eles estão olhando para Jesus e estão vendo fantasma. Então, dependendo do nível do cansaço que eu tenho, que você tem, a gente começa a olhar para a solução achando que é problema. A gente começa a olhar para Jesus achando que é homem. E o texto está dizendo para nós: continue mesmo cansado. Por quê? Porque o dia mal tenta te fazer parar, mas continua andando, continua ferido. Experimenta o sobrenatural de Deus. E grava uma frase, meu irmão: as suas cicatrizes não são a sua vergonha, sua cicatriz é a sua honra. Mostra que você passou pela batalha, mas está de pé, dando glória e aleluia. Alguém vai até olhar de longe e vai dizer: e essa marca aí, era para você estar morto. Era, passado. Mas você vai dizer: trago no meu corpo, como diz o apóstolo Paulo, as marcas de quem? Do homem, não de Cristo. O apóstolo Paulo, gente, o maior homem, o criador da teologia sistemática, a segunda pessoa mais importante depois de Jesus do Novo Testamento, ele está sendo preso, ele está preso. Se você ler Filipenses, Colossenses, quando Paulo está escrevendo epístola, carta, ele está preso. Sabe o que ele está falando para a igreja? Gente, alegra no Senhor. O cara está preso, está terminando o ministério dele na cadeia. Ele está escrevendo para os irmãos: gente, fica firme com o Senhor, não desanime. Está escrevendo epístola para Timóteo, está dizendo: Timóteo, avisa o povo para eles não desistirem. Se alegrem no Senhor, se anime no Senhor, não se desespere no Senhor, não se perca no Senhor. Não se deixe perder pela tristeza. Essa noite papai está dizendo para alguém: alegra o teu coração, anima a tua alma, sai daqui fortificado, porque a minha palavra para você hoje é remédio, a minha palavra é alimento, a minha palavra é sustento para a tua vida. Quem crê nisso, diga aleluia. Então a gente precisa entender isso sobre os dias maus. E o que o dia mau vem? Deus não usa
Quem não enfrentou... Irmão, isso aqui é tão interessante, porque se você ler Isaías 40, 31, você vai tirar desse texto mais ou menos a seguinte expressão: Deus não usa quem enfrentou um dia mau. Ele forja guerreiros, soldados na adversidade. A bonança não te forja. Momentos bons não te forja. O fogo te forja. As lutas te forjam. As tribulações te forjam. Mexe no teu caráter, te deixa mais maduro, te deixa mais reflexivo, mais pensativo sobre níveis que você precisa mudar na vida. Os dias maus, às vezes até, gente, a gente usa uma frase chamada de vento, uma palavra chamada vento. Você fala para o irmão, Pai do Senhor, como é que você está? E fala, eu estou passando um vento. Você já imagina que o vento é o quê? É luta. Só que nem todo vento é o diabo. Tem vento que é Deus. O povo foi passar no mar vermelho. Moisés pediu para Deus abrir o mar vermelho. Como que Deus abriu o mar vermelho? Vento. Quem foi que mandou um vento no barco onde Jonas estava? Deus. Quem foi que... Olha, a resposta de Jó clamou a Deus mais de 38 vezes. Jó está na crise, não está entendendo nada. E Jó está perguntando, por que eu perdi meus filhos? Deus está calado. Por que eu perdi? Deus está em silêncio. Perdi jumentas, Deus calado. Perdi tudo, Deus calado. Por mais de 38 vezes Deus em silêncio. Capítulo 38 de Jó. O texto diz assim, e respondeu Deus a Jó no meio de um vento ou redemoinho. Tem respostas de Deus para a minha vida e para a sua vida que não vai vir numa bandeja com picanha e Coca-Cola. Tem resposta de Deus para a tua vida que não vai vir com chave que Deus vai te dar. Tem resposta que vai vir no fogo. Tem resposta que vai vir no vento. Tem resposta que vai vir no meio da dificuldade. Mas você tem que se posicionar em Deus. É dizer, Senhor, eu estou na terra, mas a cabeça está no céu. Eu estou embaixo, mas o meu pensamento está em cima. O mundo quer que eu paro, mas eu não vou parar, porque a tua palavra me garante, a tua palavra me sustenta, a tua palavra me leva, a tua palavra me carrega, fica de pé comigo adorando o nome de Jesus. A tua palavra é que faz a diferença. Oh Espírito de Deus, levanta sua mão para o céu comigo, diga comigo assim, eu tenho uma palavra. Agora eu quero que você grave isso. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra. Seja profeta para alguém do lado. Diga para ele, você tem uma palavra. Ele vai entender isso. Você tem uma palavra. Pastor, o que é isso? O que eu preciso ter uma palavra? Você tem uma palavra. Você não precisa que Deus manifeste na terra todo dia. Você já tem uma palavra. Você não precisa que o profeta profetize para você todos os dias. Você já tem uma palavra. Não precisa de você ficar colocando Deus no canto da parede. Deus, não. Você já tem uma palavra. Pedro olhou para Jesus e disse, para quem iremos nós? Não foi lugar, porque para onde é lugar? Para quem é pessoa? Pedro está dizendo, para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Pedro está dizendo, eu entendi, eu andei com o Senhor, eu estou entendendo tudo. Não é sobre lugar, é sobre pessoa. Não é sobre geografia, é sobre céu na terra. Meu irmão, se Deus te trouxe para cá, fica tranquilo, tem propósito de Deus aqui, tem testemunho de Deus aqui, tem mistérios de Deus aqui. Eu quero orar com você que está aqui dentro e está dizendo, pastor, eu preciso, porque eu estou triste, eu estou no meio da crise, eu estou no meio de uma situação, eu não sei o que eu faço, pastor. Eu estou igual essa palavra de hoje. O dia mau está sobre a minha vida. Sai do seu lugar correndo e vem aqui no altar. O altar muda, altar transforma, altar liberta, altar resolve, altar restaura, altar abre, altar fecha, altar faz. Se você está aqui, corre, sai do seu lugar. Enquanto nós vamos orar, eu quero orar por sua vida, por sua casa e por sua família. Pode vir. Pode vir aqui. Oh, Espírito de Deus. Se tem mais, pode vir. Corre, sai do seu banco.